Pessoal, hoje eu vou falar sobre violência vicária, que é uma violência machista, através da Lei de Alienação Parental. Vem com a gente para aprender e entender como é que a Lei de Alienação Parental se torna uma ferramenta potente na mão de agressores e abusadores. A gente sabe que a violência machista é aquela que busca agredir, a violência vicária busca agredir a uma pessoa, no caso a mãe, através de outra pessoa, no caso os filhos. Então, o agressor, ele vai agredir a sua vítima, manter aquela vítima numa situação de violência por meio dos filhos. Essa é uma forma de violência intrafamiliar, que engloba toda a conduta realizada de forma consciente pelo agressor, para causar dano a essa pessoa, mas usando outra pessoa no lugar. Todo mundo sabe que utilizar os filhos ou filhas das mulheres é a maior forma de agredi-las sem que se dê um tapa nessa mulher. A gente também tem que considerar que essa é uma forma de abuso infantil, muito importante, que precisa ser falada e levantada nos tribunais de famílias do Brasil. Outra característica desse tipo de violência é utilizar um mecanismo de coerção e controle da vítima. Como que o agressor faz isso? Utiliza o sistema judiciário para fazer isso. Ou utiliza o filho como uma forma de controlar a mulher. Quando a mulher pede o divórcio, a primeira ameaça que o agressor faz é: vou tirar os filhos de você no tribunal. Qual a mulher que está passando por uma situação de violência e que tem filhos com seu agressor que não ouviu essa ameaça? Todas as mulheres ouvem essa ameaça o tempo todo. Essa ameaça mostra, primeiro, que ele está disposto a usar os filhos contra a mulher, que ele sabe que os filhos são importantes para ela e que, portanto, os filhos para ele são apenas meros objetos. Como então que a Lei de Alienação Parental se torna uma ferramenta para potencializar essa violência vicária? A violência vicária é um padrão de comportamento em que o pai, com antecedentes de violência doméstica ou intimidação contra a mulher, utiliza a criança, como eu já expliquei. Porque ele não tem mais acesso a essa ex-mulher, a essa ex-parceira. Ele não consegue mais violentá-la, agredi-la, denegrir a imagem dela e toda a violência que ele tinha antes, ele não consegue mais, porque ela se separou. Então, para continuar esse ciclo de violência, ele utiliza os filhos, utiliza o sistema judiciário, e o que é pior, o judiciário não consegue enxergar isso num processo de família, porque ele passa a ser o pai que quer apenas visitar o filho, mas que para isso coloca a mulher numa situação de subjugação, de coerção, de intimidação, forçando ela a fazer acordos ou silenciar em casos de denúncia para que ela não seja, então, vítima de ser, então, retirada os filhos dela, ela não possa mais criar os seus filhos. Uma maneira fácil, então, de manter esse controle é as batalhas judiciais nas varas de família. O que eles fazem? Eles alteram os pedidos frequentemente de visitas, eles abusam, agridem ou violam direitos das crianças, porque sabem que a mãe vai denunciar ou vai, no mínimo, se colocar na frente da criança para proteger. Mantém sucessivos e intermináveis processos judiciais, transformando a batalha do judiciário numa litigância abusiva em que a mulher não tem muitas chances. Porque toda a ação dela de comprovar a agressão, de comprovar a violência, seja contra ela, seja contra o filho ou a filha, se torna prova de ato de alienação parental, porque as varas de família não têm capacidade de avaliar, seja na perícia ou seja numa audiência, uma situação de abuso, uma situação de violência contra a mulher ou contra a criança. Então, nesse ambiente de violência doméstica e litigância abusiva, as alegações de alienação parental vêm representando uma devastadora ferramenta nas mãos de abusadores e agressores.
corroborada tanto pelo nosso sistema judiciário, quanto por advogados que querem manter esse sistema justamente porque lhes rende bastante dinheiro, bastante prestígio. Nós precisamos que todos os grupos de mulheres, grupos de proteção à infância, grupos de proteção da mulher, grupos que enxerguem essa violência vicária e essa violência machista, que ajudem e que lutem com a gente para combater esse tipo de violência através da lei de alienação parental. Essa lei precisa ser revogada, mas não só a lei. Todo o sistema em volta desse dogma da alienação, desse dogma impenetrável, disso que não se pode discutir, né? De que não se pode levantar nenhum ponto fraco disso. Essa coisa anti-ciência, negacionista, nós precisamos combater isso fortemente. Venham com a gente, lutem com a gente.